E lá atrás, eu estava do outro lado do balcão. Eu cobrava, né? Eu perguntava, eu cobrava, era chato. Oxe, já levei porrada, já levei empurrão, já levei porta dentro, tal, quando era jornalista, porque... Então, eu sei muito bem, né? Então, eu sei diferenciar isso, mas graças a Deus, hoje eu levo muito pelo trabalho que a gente fez, pelo time que a gente tem, mas também pelo fato da intuição, do sentimento, né, da postura de jornalista que me ajuda muito na política. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, eu conheço esse cara como jornalista. Talvez você o conheça como vice-prefeito de Criciúma. Eu tenho o prazer de receber Ricardo Fabris. Mano, Jornalista ou vice-prefeito? os dois, mano. Depois que tu é jornalista, tu nunca mais deixa de ser jornalista. E eu gosto sempre de dizer, né, que eu estou político, eu estou vice-prefeito e eu uso muito do que eu aprendi no jornalismo para ser político. Né? Então, eu penso 10 vezes antes de uma atitude, porque lá atrás, eu estava do outro lado do balcão. Eu cobrava, né? Eu perguntava, eu cobrava, era chato. Oxe, já levei porrada, já levei empurrão, já levei porta dentro, tal, quando era jornalista, porque... Então, eu sei muito bem, né? Então, eu sei diferenciar isso, mas graças a Deus, hoje eu levo muito pelo trabalho que a gente fez, pelo time que a gente tem, mas também pelo fato da intuição, do sentimento, né, da postura de jornalista que me ajuda muito na política. Você teve uma história muito bacana como jornalista, né? Você escreveu uma história considerável. Você não ficou com medo da figura política manchar a sua história? Tu sabe que foi uma coisa assim meia louca, né? Uma coisa meia louca, porque eu era um jornalista que, eu trabalhei muito tempo como repórter TV, RBS TV, TV Cultura, trabalhei muito tempo no Jornal Santa Catarina, Jornal Estadão, Rádio Cultura, Rádio Dourado, Jornal da Manhã, passei por todos os veículos. E sempre como jornalista fui muito combativo, né? Eu sempre fui muito chato, no sentido de dizer que eu não deixava passar nada em branco. Né? E comigo não tinha, tu é meu amigo, então vou ter que estar. Não tinha. Não tinha aliviado. Não tinha, né? Quando eu fui editor-chefe, mas olha, foram tantas encrencas que a gente teve na cidade em função, mas até hoje tenho relação com todas aquelas pessoas que passaram de uma forma ou de outra, e muito tempo também da RBS, esporte e tal, e foi muito louco, daí de uma hora para outra, por uma questão financeira, lá em 92, me convidaram para ser assessor de imprensa do prefeito Eduardo Moreira, a eleição que ele ganhou. Aí em 93, fui à prefeitura, porque na RBS eu era repórter, ganhava um salário e a prefeitura tinha um salário maior. Opa, daí tá bacana. Aí eu disse, eu vou... E fui. Mas não durou muito, durou um ano só e eu peguei, não, política não é para mim. Chega, pedi, aí fui aventurar em Nova York, né? Você ficou muito tempo lá? 3 anos e 9 meses. Aí fui para Nova York. Foi marcante na sua vida, né, cara? Foi muito marcante. Já voltei para a mídia. Fui convidado para voltar para o setor público, para ser secretário de comunicação, tal. Eu nunca neguei. Neguei até que numa outra oportunidade, eu estava na tribuna do dia, como editor-chefe, e na Eldorado, e aí o Eduardo Moreira se elegeu vice-governador, me convidou para ser o chefe de gabinete dele. Naquele momento ali eu pensei, pulei. Mas você tinha que largar tudo, né? Tinha que largar toda a comunicação, não tem como conciliar as duas coisas, não tem como. Né? Até uma questão você vai ter lado, é possível, né? Até uma questão de ética e tal, não tem. E aí eu fui para Florianópolis e aí começou. Em 2008, o Antonelli não foi candidato a prefeito, eu era secretário de governo dele já, eu peguei e saí da política, me desfiliei do partido que eu estava afiliado, desfiliei assim, não quero mais política. E eu fazia direito na Unesc, numa brincadeira de, vamos ter um candidato a vereador, com a gurizada na cantina da Unesc, lá do curso de Direito, e a gente começou na brincadeira, essa brincadeira e tal. Então o candidato é tu. Aí chegou as gurizadas, não, tem que ser tu é mais conhecido tal, e tu já é mais velho, tal, tem que ser tu. Mas foi uma brincadeira. Uma brincadeira virou aventura, e depois, em um determinado momento, na campanha, a aventura virou uma coisa séria. Aí me preocupou. Porque eu tinha todo um nome, eu tinha um nome de estrategista, de construir cenários políticos, de coordenar campanhas vitoriosas, de ser um jornalista que tinha passado, né, então, ser secretário de Estado da Comunicação, secretário de Governo da cidade. Aquilo virou uma coisa séria.
Chegou para mim e disse, meu Deus do céu, o que eu faço agora? O currículo era grande atrás mas o que eu faço agora? Se eu perder uma eleição dessa de vereador, como é que eu vou te contratar se tu perdeu a tua eleição para vereador? Ficou tudo isso na minha cabeça, né? Bateu o tic-tac e começaram a pensar, e agora? E aí foi onde eu tive que correr atrás mesmo para ganhar essa eleição. Mas você não tinha grana? Não tinha grana. Como você fez a eleição sem grana? Esse foi um negócio muito interessante, que eu dizia para o meu pessoal, meu time, o dinheiro mesmo na campanha, para estruturar a campanha e a gente começar tal, é só no final. No final, porque a estratégia de campanha, mas não tinha. Apareceu um anjo da guarda que me ajudou em algumas situações, que daí e tal. Mas o que valeu? Campanha eleitoral é o seguinte, ou tu tens um orçamento legal, um apoio financeiro legal, e organização. São as duas coisas. Organização e tu tem que ter esse suporte financeiro. Vamos ser hipócrita. Como tu vai arranjar, não sei. Né? Como tu vai arranjar, não sei. Tem que vir. Mas tem que ter. Né? Hoje, a justiça está pegando em cima, principalmente, das mulheres laranjas, em cima, porque 30% do recurso do fundo eleitoral vão para as mulheres. Então, corretíssimo. Então, tem que ter. E naquele momento, a nossa campanha de vereador foi muito organizada. A comunicação dela foi muito bem feita. E aquilo pegou como novo na cidade. Mas eu imaginei que eu ia fazer uns 1.500 votos. Abriram as urnas, só em 2 urnas de Criciúma eu não fui votado. Uma numa escola lá da Brasília e a outra no São Domingos. Só 2 urnas, 2 colégios, 2 urnas só. O resto ganhei voto por tudo. Mas você correu muito, Criciúma. Mas, correu mesmo, apertando mão. 30 meses de campanha. E a palavra que eu mais escutava, sai fora, tu é louco, tu não tem mais poder, cara. Tu não tem nada, rapaz, sai fora, essa campanha de vereador é mais difícil que tem. E aí nós tínhamos um grupo de gurizada, pegamos juntos, fomos e deu certo. Nessa do financeiro, eu nunca me esqueço, que eu fui num prefeito da região, pedi, ele é candidato a prefeito no município aqui da região, fui lá pedir para ele, tu não me ajuda com alguma coisa para mim, lá na minha campanha de Criciúma? Tu é louco, rapaz. Eu estou na campanha aqui no meu município para ganhar essa eleição, não estou aqui, como é que eu vou te ajudar? Vou dar alguma coisa para ti. Eu voltei, chegou no meio do caminho, parei na rodovia, no acostamento, eu sou devoto de Santa Rita de Cássia. Sou católico, sou devoto de Santa Rita de Cássia, e aí comecei a advogar dos casos impossíveis, a Santa Rita. Aí eu parei de Santa Rita, pelo amor de Deus, me tira dessa. Se é para mim perder, então que eu perca com poucos votos, mas me dê uma votação boa. Mas me ajuda nisso, pelo amor de Deus, me tira dessa encrenca que eu me enfiei. Eu tenho argumento depois. Me tira. E se eu me eleger, que seja por um voto só, eu vou fazer uma promessa. Eu vou caminhar de Osório até a Catedral de Porto Alegre, no centro, lá na frente da Assembleia Legislativa, no centrão de Porto Alegre, aonde tem uma imagem de Santa Rita de Cássia. E vou lá rezar minhas 22 Ave-Marias, que é o terço da Santa Rita. E, fez a promessa. Paz, eu fiz 3.124, fui o segundo mais votado, vinha voto contelado, e eu nem aí para essa promessa. Mas alguma coisa me incomodava, que eu tinha que fazer tinha que pagar essa promessa. Mas você lembrava da promessa ou não? Sim, aí eu digo, tem que fazer. Aí eu fui num padre, eu disse, padre, dá para me trocar a promessa? Não dá para cancelar? Não dá para me trocar da cesta básica, alguma coisa e tal? Ele assim, meu filho, a promessa não foi para mim. Tu vai falar com quem tu fez a promessa? Como eu vou falar com a Santa Rita? Aí eu fui fazer a caminhada. Isso era no mês de novembro. Sozinho? Calor, um sol infernal. Tal. Mas eu calculei, sim, de carro eu faço em 50 minutos. Eu acho que caminhada um dia. Encontrei o Santiago, que faz maratona. Tá. Aqui é o Santiago. Professor. Eu vou fazer uma caminhada assim. Daí ele fez o cálculo, tantos quilômetros, 1 hora, tantos quilômetros, 2 dias e meio. Eu digo, tu é louco, rapaz? Ele, não, 2 dias e meio. E foram 2 dias e meio. Você dormiu onde? Barraca? O que foi? Não, aí quando chegava num determinado ponto, eu marcava o ponto, ligava para um amigo de Porto Alegre, ele vinha me buscar, mas foram 2 paradas. Né? Ele vinha me buscar, eu deixava marcado, depois no outro dia ele me levava. Continuava dali, para não roubar, para não sacanear. Tá, e deu certo, a promessa foi cumprida. E aí no outro dia, ele disse, Ricardo, não posso te levar mais. Aí me deixou na rodoviária, me deixa pegar um táxi na rodoviária. Aí encontrei um taxistas que não é taxista, daqueles que fazem um frio ali. Aí fiquei amigo do cara, o cara me levou lá, tal, aí no outro dia também, mesma coisa. E fiz em 2 dias e meio. Né? E aí, resumo da história. Fiquei devendo na campanha. Fiz um financiamento no Banco do Brasil. Mas devendo muito? Não muito. Para mim era muito, né? No Banco do Brasil, fiz ali e tal. E aí, no fim das contas, apertou tanto que eu tive que vender um terreno na Praia do Rincão para pagar a conta da campanha na época lá. Não foi muito, mas eu tinha dívida ali com pessoas que fizeram favores para mim e tudo. Era gráfica, era não sei o quê, as coisas vais, né? Mas não foi dinheiro na minha campanha. A campanha foi muito organizada, muito bem organizada. A gente conseguiu passar a mensagem do novo na política.
Tanto é que era o novo, né, na minha política. Você ainda é o novo? Quanto tempo? Você acompanhou 8 anos, 19, 10? Eu estou desde 2012 como mandato, né? Fui vereador, presidente da Câmara e já virei vice-prefeito em 4 anos, muito rápido, né? Já virei vice-prefeito. A questão do novo hoje, o que eu digo para as pessoas, é o jeito que tu faz a política. Está mudando o jeito de fazer política, está mudando o jeito de ser político. A sociedade, o cidadão, o usuário, ele está com um outro pensamento e outras exigências. Então, se tu não souber te adequar a essa situação, tu faz a política velha. Então, o novo não é o fato de tu ter 18, 30 anos, 20 anos. Não, isso não é o novo. O novo é a tua forma de pensar e fazer política. E eu tento... A todo momento eu estudo muito e fico pensando o que as pessoas estão falando, o que as pessoas querem ouvir, qual é a demanda que elas querem. Eu vou muitas inaugurações, eu vou muitos eventos nos bairros, no centro da cidade e eu fico escutando muitas pessoas. Não incomoda isso às vezes? Não. Essa presença constante? Não. Incomoda às vezes as pessoas em tua volta, a família, por exemplo, né? Tu muitas vezes deixa de dar atenção para a tua família para estar num evento, para estar fazendo política. E a política tu faz 24 horas. Quando eu vou num parque caminhar, eu estou fazendo política. Quando eu vou na frente do estádio Heriberto Wilson ali para assistir um jogo, eu estou fazendo política. Quando eu chego num evento, tu faz política 24 horas. E aí tem uma agenda muito forte, muito forte mesmo. Tem eventos na cidade, festa de igreja, festa de escolas, festa de beneficentes, o tempo todo. E tu tem que estar presente, tu tem que marcar presença. São poucos os políticos que fazem isso. O político que mais faz isso é o Clédio Salvaro. Ele tem essa força política pela presença que ele marca na cidade. É uma coisa incrível. Enterro, você vai muito? São poucos. Enterro tem bastante ou não? A questão do velório eu questiono. Por quê? Porque eu acho que o velório é um momento muito íntimo, é um momento muito sentimental, é um momento muito teu, né? Então eu vou aos velórios de quem eu conheço, de quem eu tenho relação. Eu nunca vi, não conheço, eu não vou. Agora, se é parente de um amigo, se é parente de um conhecido, eu vou. Mas tem que ter uma relação ali, tem que ter um link ali com a pessoa que faleceu. Senão eu não vou, não faço esse tipo de presença, não vou mesmo. Mas hoje, por exemplo, eu fui 2, mas eu conhecia os 2. Eu tinha relação com os 2, então eu fui lá passar. Esses dias eu fui porque era o cunhado de um grande amigo meu, aí eu fui. Então, estava lá naquele momento. Mas se eu não tiver nenhum tipo de relação, zero, eu não vou. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, que é político, jornalista. Eu conheço por jornalista Ricardo Fabres. Eu já volto rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 19 e 53.1 da sua TV aberta. Online no rtv.net.br e se perder um programa Humanos, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com o vice-prefeito de Criciúma, Ricardo Fabres. Estamos falando de velório, café. Você toma muito cafezinho? Muito. O dia inteiro batendo Mas eu papo? gosto de café, mas eu tomo bastante café. Não, mas eu vou gostar de uma coisa. Tem mas eu tomo bastante café, e assim, ó, eu ainda não tô, como vice-prefeito, ele é um observador. E ele é que sugere, né, dá opinião, sugere e tal, mas quem coordena tudo e quem toma a decisão é quem tem a caneta na mão, que é o prefeito. Eu sou um observador e que fico dando opinião. O vice-prefeito não manda, cara? O vice-prefeito não, ele tem um determinado poder, mas o poder dele vai até onde o prefeito permite. Isso é a regra de qualquer vice. E eu estou aprendendo muito isso agora. Hoje eu entendo algumas figuras como vice, por exemplo, o Mourão. Hoje eu entendo o Mourão. Né? Por que o Mourão ele foi para uma imersão com os principais estrategistas do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro durante um mês antes de assumir. Porque ele, te lembra na campanha como o Mourão falava coisa? Ele contrariava o Bolsonaro, dava umas pichotadas. O Mourão, ele foi fazer essa imersão de assumir. Hoje, o Mourão, ele pisa em ovos, né? Ele fala aquilo necessário, ele dá opinião quando é possível, evita conflitos com o Bolsonaro, embora o Bolsonaro questione o papel dele, mas ele evita, ele podia ser muito mais agressivo, até porque ele é general, né? Ele tem uma... Mas aí tu vai aprendendo, né? E eu aprendi a respeitar quem tem a caneta na mão. Eu aprendi a respeitar o prefeito, a decisão é dele, o poder é dele, o governo praticamente é todo dele. E eu estou ali como observador e como alguém que dá opinião. Né? Esse é meu papel. Agora, tomar decisão não é minha. Eu opino para determinadas coisas na cidade, eu sempre digo, olha, assim e tal. Ô, Ricardo, eu nunca, nessa minha história, já entrevistei vários jornalistas. E todos eles são assombrados pelo medo do erro.
Todos eles me falaram isso. Como político, você também é assombrado pelo medo do erro? Todo mundo assim, ó, e é bom ter medo, né? Principalmente na política e no jornalismo. É bom ter medo porque ele te faz ser mais preventivo, né? Reflexão. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Na política, quando eu fui vereador, eu tinha foi meu primeiro mandato, eu tinha um medo excessivo de errar em função pelo fato de eu ser jornalista. E até ontem eu estava lá no outro lado do balcão. Como é que eu vou cometer um equívoco moral, principalmente? Como é que eu vou ter um equívoco que questione a tua moral, principalmente? Eu cobrava moral de todo mundo, independente de quem fosse, e comigo não tinha regra. Podia ser grande, podia ser pequeno, podia ser conhecido, podia ser da sociedade, o que fosse. Comigo não tinha regra. Era todo mundo igual. E para mim, a minha regra sempre é essa. Mexeu no dinheiro público, pode ser R$1, pode ser 1 milhão. É o ato, é o fato. Eu dizia isso como jornalista e como vereador. Eu tinha muito receio de cometer algum equívoco e hoje, como vice-prefeito, eu tento evitar o máximo possível de equívocos. Então, tudo que eu faço, em que em algum momento pode haver um questionamento, eu já guardo comigo os argumentos. Se alguém me questiona, assim, não, mas já está aqui. Já está aqui, eu faço isso. Você já cria antes. Isso é coisa de jornalista, eu faço isso. E o jornalista é a mesma coisa, né? Tu imagina tu der uma barrigada, uma matéria que não procede, uma informação que não procede, e tu mexer com a cidade. Tu tem que justificar aquele teu erro. Jornalista não gosta de dizer que errou. E jornalista não gosta de dizer que errou. Ele não gosta de correção de erro. Eu era jornalista. Para mim, quando tinha algum na redação que errava uma informação, para fazer a correção de erro, era doía. Porque tu está admitindo, mas tu é jornalista. Mas o medo, ele é bom porque em determinado momento não pode ser excessivo. Eu já tive medo excessivo, mas ele é bom porque ele te torna uma pessoa mais preventiva, mais cuidadosa. Né? Olha, não faz isso. Aí chega uma demanda na tua mesa e tu tem que tomar uma decisão que às vezes ela nem é legalista, ela é muito mais política do que legalista, porque para resolver o problema não adianta. A lei não vai deixar tu resolver, mas aquela situação está ocorrendo. Aí eu penso, né? Umas 10 vezes, né? E penso, olha... Você tem os seus bruxos, cara? Eu tenho algumas pessoas, eu tenho. Seus oráculos? Tenho. Quando você dá uma ligada, esse homem Tem. complicado aqui? Tem alguns que eu ligo, são políticos do Estado grande, eu digo, olha, está acontecendo essa situação, o que tu acha? Faço isso, como é que eu faço? Ricardo, faz assim e tal. Tem uns 3 aí que eu sempre consulto, sempre ligo e tal. Mas a maior parte das decisões, não, são minhas mesmo. Eu consulto um outro, jogo aqui só para ver o que as pessoas vão dizer. Né? Então, a gente faz esse tipo de consulta. Mas tu tens que ter umas pessoas... Qual o grande pecado de um político para você? O grande pecado de um político hoje, né, tu vê, né, antes nós tínhamos o roubo mais faz, né? Chegou a ser uma coisa elogiosa, né? Ele rouba, mas ele faz. O grande... Virou virtude, né? O grande pecado de um político é não saber os limites com dinheiro público. Acho que esse é um dos grandes pecados do político. É não saber até onde ele pode ir com dinheiro público. Porque tu trabalha o dia inteiro com dinheiro público. Qualquer decisão que tu tome vai ter um custo. Esse custo é pago como? É com dinheiro público. Então, o maior pecado hoje do político... Nós estamos nessa situação no Brasil todo hoje moral, por quê? Foi em função do dinheiro público. Porque tudo que falar de imoral no Brasil hoje é Petrobras. É o governo do PT que causou um espanto, porque nós imaginávamos que agora sim o Brasil vai mudar. Nós imaginávamos isso, o Brasil vai mudar, imagina, né? E muito pelo contrário, algumas coisas foram institucionalizadas, né? Que não poderiam ser, mas foram. Foi uma coisa tão corriqueira, tão normais que a gente... Que é isso? Então, eu acho que o maior pecado do político é o abuso de poder e o dinheiro público. Eu acho que esses aqui tem que ter muito cuidado. Quem entra na política tem que saber o seguinte, na política não fica rico. Não fica, mano. Não fica rico na política. Fica rico da forma como tu quiser, depende do jeito que tu faz. Mas não fica. A política é poder, a política não é dinheiro. Tu estás na política porque tu tens no teu sentimento, no teu jeito de ser, e tu gosta, é do poder, é de tomar decisões, é de ter uma missão, é de tu estar sendo prefeito da cidade, tu resolver os problemas, tornar a cidade visionária, tornar a cidade lá na frente, fazer ela crescer, fazer ela ser bonita. Deixar o teu nome na história. Deixar o teu nome na história. Isso é o poder, isso é política. Passou disso, não, mas a política é dinheiro. Não combina a política com dinheiro. Não combina. Porque eu sou vice-prefeito, eu tenho um salário. Entende? O prefeito tem um salário, então não combina. Então, quem pensa que política e dinheiro, aí que está o grande erro. Algumas pessoas, grandes políticos, nossos grandes líderes, misturaram isso. Por exemplo, o Bolsonaro. Eu não digo que eu concordo com tudo que o Bolsonaro faz e o que ele fala, e nem os filhos. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Nós estamos há 10 meses de governo, não vi nenhuma notícia ainda de rolo com dinheiro público. Eu não vi em nenhum momento ainda Folha de São Paulo, Globo,
o Globo, o Estadão, estou dizendo aqui os principais, os bambamãs da mídia, né? Vamos ver que 0 Hora, aqui do Rio Grande do Sul, para falar aqui do Sul, eu não vi nem a NCC aqui de Santa Catarina, eu não vi nenhum dos grandes veículos do seguinte, Bolsonaro cometeu isso e desviou tanto. Tu não viu isso? Em 10 meses. Ah, mas é muito cedo. Não, não é cedo não. Porque a personalidade de um governo já começa a perceber nos primeiros momentos. A não ser que ele comece a mudar por relações e tal. O que o Bolsonaro fez, e que aí é uma prática velha, mas ele fez, e a grande mídia não soube explorar porque não conseguiu pegar, né, foi a questão da reforma da Previdência, quando ele encheu os deputados de emendas. Isso é uma prática que todos os líderes fazem, os presidentes, os governadores fazem. É trabalhar com as emendas para convencer o deputado a votar a favor. Isso ele fez. Mas em nenhum momento diz o seguinte, ó, pegou essa emenda porque está fazendo coisa errada. Em nenhum momento. Não tem. Então isso quer dizer assim, eu não concordo com ele, mas ele hoje tem sido muito inteligente, né? Tem a sabedoria dele, diz o seguinte, no meu governo eu corto as mãos. Se ele fizer isso durante os 4 anos, tu me diz daqui a 4 anos. Que é o que todo mundo queria, né? Daqui a 4 anos você está onde? Daqui a 2, ano que vem tem eleição. O que você quer com eleição? Político, assim, ó, eu não posso, eu não vou mentir, até porque todo político, né? Todos os políticos, todos, com exceção, pode ser um grande, pode ser um político com um cargo menor, com um mandato menor, mas todos eles têm um sonho, administrar a sociedade. Todos têm esse sonho. Administrar a sociedade, se eu não conseguir administrar a minha cidade, eu quero ser deputado. Eu quero ser governador. Todos têm. Porque não tem sentido tu estar na política para ter um mandato, vamos supor, de vereador ou deputado por tantos anos na vida. Mas quando é que está o sentido disso? Porque chega um determinado momento, deixou de estar prestando o serviço, está prestando teu trabalho. Virou profissão, né? É, isso, né? Eu fui vereador uma vez e eu dizia desde o meu primeiro dia, não vou à reeleição. Eu não vou à reeleição. É só um. Se for, é 2. Eu concordo com 2. Passou disso, eu não vou. E eu não fui à reeleição. Você acha que vai ser um bom prefeito? Acredito que sim. Confio em você, cara? Acredito que sim. Confio pelas pessoas que me cercam na política aqui em Criciúma, pelos amigos que eu tenho, que são profissionais, pessoas sérias. Posso citar uma série de nomes. E é uma gurizada nova, gente nova, que gosta de Criciúma, que tem alguma certa experiência em Criciúma, que andam pela cidade, são profissionais e pela experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho da Prefeitura de Criciúma, a máquina, não adianta você eleger prefeito e você entrar naquela cadeira, tu tem que conhecer aquela cadeira, tu tem que conhecer aquela máquina da Prefeitura de Criciúma, são 5.000 funcionários. A FASC tem mais de 1.000, tu tem que conhecer essa máquina ali, como é que tu vai administrar essa máquina para ela que faz andar a cidade. Então, dependendo do teu jeito de ser prefeito, ou a cidade para e tu sente que a cidade para, né? Ou a cidade vai para frente. Ou a cidade projeta, deixa um legado lá para frente, uma coisa visionária. Depende muito de quem está com a caneta na mão e quem senta, tem que saber administrar. Eu conheço essa máquina muito bem na minha mão, eu fui secretário de governo do Antonelli, agora estou sendo vice-prefeito, conheço ela na palma da minha mão, como é que ela funciona, quem é que trabalha lá dentro e quem são as pessoas que trabalham lá, o que elas fazem lá dentro, eu conheço todos um por um, né? Praticamente todos eu conheço, né? Não vou dizer que conheço todos os professores, né? Mas eu conheço a maioria de cargos estratégicos e as pessoas que estão na máquina, eu conheço. Eu sei quem é. Conheço o sindicato de servidores, como é que age. Você fez inimigos na política? Sim, eu fiz. Mas eu fiz inimigos na política, não foi inimigos, foram adversários muito duros, né? Também porque eu também fui o responsável, porque eu tinha uma política, mano, de dente por dente, olho por olho, entende? Eu tinha essa, dente por dente, olho por olho. Eu era desse, que não tem... Tá. Mas aí, por um determinado momento da minha vida, eu mudei. Né? Aí tu começa a te espiritualizar mais, tu começa a usar mais a sabedoria, tu começa o seguinte, mas para mim chegar lá eu tenho que ter essa relação, assim. Eu não posso mais ter essa postura se eu quiser chegar lá. E aí tu muda o teu comportamento, tu muda o teu jeito de ser, tu já não repete mais os erros que tu repetia nas tuas relações com adversários, principalmente, né? Tu já não tem mais adversários, tu tens aqueles que querem o teu espaço e tu briga para manter o teu espaço. Hoje eu não tenho adversário político, mas eu tenho aqueles que querem o meu espaço. Né? Então, tu tens que segurar o teu espaço. Então, eu não... Mas hoje eu estou muito mais... Tem um capítulo, no capítulo 1, do versículo 19 de Tiago. Tiago é irmão de Jesus. Em que ele diz o seguinte, né? O homem, né, a gente, tem que estar pronto para ouvir e para não ficar com raiva. Né? Tem que estar pronto para ouvir e lento... tem que estar pronto para ouvir e lento para falar e lento para ficar com raiva. Isso eu aprendi em 2017, quando eu assumi como vice-prefeito de um pastor. Ele chegou na minha sala brabo, abriu a porta, brabo, com uma outra situação que não tinha nada a ver comigo. Não, abre o teu evangelho, porque eu tenho a minha Bíblia, onde eu vou, tenho a minha Bíblia, na minha casa,
no meu gabinete, abre ali, tá, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eu digo, tá, fui abrir e tal, olhei, digo. Aí eu olhei, fiquei aquilo pensando, digo, não tem estratégia melhor para um político, para um líder, que tu ser lento para falar, tu ser lento para ficar com raiva e pronto para ouvir. Maior sabedoria que existe, uma das coisas mais lindas do Evangelho. E eu aplico isso como minha estratégia, sempre apliquei. E aí, tantas reuniões que eu falo com meus... Tiago, olha, Tiago. Calma. Aí o pessoal, lá vem o Tiago outra vez. Mas o político tem que ser assim. Então eu aprendi muito com isso, na espiritualidade e tal. Fui aprendendo e isso me ajudou muito, né? Hoje eu não tenho adversário, não tenho inimigos. Os que eram meus adversários, hoje eu converso, tenho uma boa relação, não compro, evito conflito o máximo que eu posso. Mas eu sou um cara de posição, eu marco minha posição, eu argumento, né? Mas, graças a Deus, a coisa está indo. Mas o que existe hoje é... Tu é vice-prefeito do Clécio Salvaro. O Clécio Salvaro está numa situação confortável em Criciúma. Ele é um grande prefeito, tá? Eu estou ali ao lado dele. Não é porque eu sou vice-prefeito dele, não, e estou no governo, mas o Clécio Salvaro, ele voltou a colocar Criciúma nos trilhos. Ele voltou a fazer Criciúma ir para frente. Ele voltou, né? Nós tínhamos uma série de situações e problemas. Ele corrigiu praticamente todos. Ele tem o jeito dele de ser, né? Que boa parte da cidade gosta, né? A maioria concorda do jeito dele fazer. Ele faz, sim, as obras. Hoje, nós vamos começar o Fomplata agora, a Santos Dumont, o bairro São Luís, vai ser outra. A cidade vai crescer para lá. Vai ser magnífico. Que lá sim que avançar. E o Fomplata, mas foi o Márcio Búrigo que começou. Foi, mas quem tirou o dinheiro lá do banco, o financiamento foi o Clésio. Está lá, já tem a licitação, já tem a empresa que vai fazer. Vai ser uma das maiores obras da cidade. Vai mexer com Criciúma. E uma série de viadutos que vão ser feitos, mergulhos, parques. Nós vamos inaugurar, dia 6 de janeiro, o Parque Prefeito Altair Guide, que é a prefeitura. Aquele parque vai ficar muito lindo. Vai ser outro Nações, vai ser outro Imigrantes. Parque de cidade grande. Qual é a cidade, tirando as grandes metrópoles, que tem, do Porto de Criciúma, que tem 3 parques como nós temos aqui? Obras do prefeito Clécio Salvaro. E eu costumo dizer, o bom do Parque das Nações, mano, eu sou usuário lá, é que ele mudou, ele fez uma mudança comportamental nas pessoas em Criciúma. Porque quem veio de fora de Criciúma para morar em Criciúma, que estava acostumado com espaços de lazer lá em Porto Alegre, lá em Curitiba, vieram para cá, se refugiaram no Parque das Nações e trouxeram para ali uma nova cultura, a cultura do piquenique. Que criciúmenses não faziam piquenique em praça, mas agora estão todo mundo fazendo, a cultura de levar a família para o parque. A cultura de levar violão para o parque e passar a tarde lá tocando. A cultura do chimarrão, a cultura de jogar o futebol. Aquilo ali virou tribo para tudo quanto é lado. O Parque dos Imigrantes está no mesmo caminho, num ritmo maior que o Parque das Nações, porque já tem o exemplo do Parque das Nações. Está no ritmo maior. E o da prefeitura, o Parque da prefeitura, do prefeito Altair Guide, vai ser a mesma coisa. Qual é a cidade que tem uma obra dessa? Mas você vai vir aqui para falar disso depois, porque acabou, cara. Eu vou fazer inimigos se eu não terminar esse programa. Não, muito legal. Você é jornalista, não pode falar. Mano, mas eu quero dizer para ti, eu te conheci tu na agência. Como agência? Ali, do lado da Isucre. É verdade. Ali. Eu fui fazer um serviço contigo e tal. Acho que na campanha eu te procurei. Alguma coisa? Vereador. Eu acho que foi. Era o Leal, não era o Leal? Isso, Guilherme Leal, meu sócio. Tu, Leal, eu procurei Marcelo vocês. Serafim, procurei você para fazer alguma coisa. Não sei se foi meus bonequinhos, sei lá. Eu procurei fazer alguma coisa. Mas ficou com medo de você não pagar, cara? Não, eu não ia pagar mesmo. Mas eu ia pagar um dia, mas não na hora, não ia pagar. Mas... E aí depois eu vi tu vindo para a comunicação, definitivamente como entrevistador, jornalista e tal. Quer dizer que tu está marcando o teu nome na cidade. Nós tínhamos uma época aqui que era Neymanique, Ricardo Fabres, Adelor Lessa, tinha algumas figuras, né, de jornalistas nacionais. Ainda tem o Adelor, o Neymanique meio que saiu. Ele não vem aqui, sabia, né? Eu convidei, ele não vem. Não vem? Não vem. Meio que saiu, eu me tornei político e tal. Mas tem uma geração nova de jornalistas na cidade, de comunicadores, formadores de opinião. E nesse grupo dos novos, tu hoje é uma das principais peças que tem em Criciúma. Como eu sou jornalista, eu fico percebendo tudo. Eu escuto rádio, eu leio no jornal, eu já digo quando o repórter, esse repórter é bom. Tem uma menina que era repórter do Jornal da Manhã, nas antigas, eu encontrei ela, acho que foi na SIC, fazendo um freelance, alguma coisa, que eu dizia, essa guria é boa. Essa é boa. E um dia eu encontrei ela e disse, tu concorre a esses teus prêmios aí na Unimed, assim que tu vai ganhar, porque teu texto é perfeito e tal. E ela fala, não, vai. Um dia ela ganhou, ela me ligou, eu ganhei da SIC. Mas assim, tu é hoje um dos formadores, uma das principais figuras hoje na cidade, quero te dar parabéns por isso. Obrigado. Não estou te falando como político, estou falando como jornalista para jornalista.
E isso é bom para a cidade, tá? E eu sei que de você é verdadeiro, não viria falsidade. Mas eu estou dizendo isso para ti, porque quando tem algumas figuras em diversas profissões, não é só no jornalismo, que elas se destacam, se destacam e tu vê que o destaque dela ajuda a cidade, isso é legal. Porque não adianta tu ter emissora, tu não tem coisas boas para comunicar, tu não tem profissionais bons para comunicar. Isso joga a cidade para baixo também. A gente não fala do Cristino, que leva para cima, leva para baixo. O jornalista também leva. Profissionais que se envolvem com arquitetura, que se envolvem com urbanismo, leva a cidade para cima e para baixo na opinião que eles dão. Né? Do jeito deles atuarem, onde eles participam, no momento que eles vão dar opinião. E nessa turma nova, tu está de parabéns. Bom trabalho. Obrigado. Você vai deixar acabar o programa, não? Não, vou deixar, mas esse programa aqui eu vou dizer para ti, que eu assisto às vezes, esses dias eu estava assistindo que eu ria aqui. Eu acho muito legal. E tu, para ter uma ideia, tu pegou esse formato que deu certo, né, cara? Parabéns. Obrigado, Ricardo. É um sonho. Muito obrigado pela gentileza, ter você aqui. Obrigado a ter você comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Falando como político ou jornalista, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.